eram os patriotas que estavam ali, sem querer criar confusão, apenas desobstruir a via para que pudesse dar acesso a Bolsonaro e Michele dentro da cidade de Parauapebas. Eu aproveitei para fazer isso agora pela tarde, uma ocorrência dentro da delegacia aqui de Parauapebas, né? Relatei todos os fatos que ocorreram e denunciei a questão do movimento do MST, que é esse movimento terrorista, baderneiro, arruaceiro, e fiz denúncias com relação à ameaça, porque tenho os vídeos com as mostras deles puxando o facão para cima das pessoas, de ameaça, de desobediência, porque causaram desobediência à ordem de autoridades que ali estavam, também com relação aos crimes de incêndio e de poluição, porque essa pauta esquerdista que tanto fala da questão ambiental, mas eles estavam ali queimando dezenas e dezenas de pneus. Eu tinha quase 3 quilos de fuligem preta no meu nariz, que o próprio artigo 54 da lei ambiental fala que precisa punir pessoas que venham a atentar contra a questão da natureza através de poluição, seja ela com ofensa à saúde de qualquer que seja, ou a fauna ou a flora. Era uma das coisas que eles estavam fazendo, então eu elenquei logo um monte de denúncia dentro da ocorrência, que é para que eles pudessem responder, e dei ali dentro dos vídeos para as autoridades policiais a autoria, porque passa ali as imagens e tem as pessoas que estavam puxando o facão e fazendo aquela arruaça todinha dentro da entrada da cidade, para tentar barrar a entrada de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, e a gente sabe orientados por quem. Me diga uma coisa, e lá eles falavam o quê? Aquela barricada era pra quê? Eram palavras de baixo calão, era ofendendo verbalmente e dizendo que eles não iriam entrar, que ali não era lugar dele, enfim. É aquela coisa de massa de manobra de pessoas que tentam fazer isso por uma questão de politicagem. A gente sabe como a esquerda ela é articulada, usa, né, as pessoas que estão ali, mas se for ver até os graduados do MST andam de Hilux, tem iPhone e mansões e vive comendo caviar, enquanto a massa de manobra fica sendo orientada dessa forma pelos líderes maiores. Teve um momento lá que tem um vídeo que nós até publicamos ele. O teu pai, né, que é o deputado Éder Mauro, ele pergunta lá: vocês estão ganhando quanto? Vocês estão ganhando R$50 e tal? Nesse momento você viu isso lá? Eu estava ao lado dele. Tem um outro vídeo, eu estava ao lado dele, inclusive eu comecei a chamá-los de terrorista, que é o que são, né? Invadindo propriedade privada, acabando com aquilo que as pessoas têm que trabalhar anos e anos, às vezes gerações e gerações, para conseguir um patrimônio, para gerar renda para sua família, e muitos deles invadem por pura politicagem, porque quando são assentados dentro do INCRA, não querem trabalhar, né? Abrem mão do seu assentamento, às vezes até para vender, para fazer o rodízio da arruaça e da baderna do terrorismo. Então, não tem o meu respeito. Na verdade, tem que ter os rigores da lei em cima desse tipo de movimento. Movimento que não tem CNPJ e que viola as leis desse nosso Brasil, tanto com relação ao patrimônio, com relação à vida e muitos outros atos terroristas que eles vêm a fazer Brasil afora. Alguns de vocês chegaram a ser agredidos fisicamente ou não? Eles não são doidos. Não chegaram a esse ponto. É porque eu fui lá e o negócio estava bem intenso lá. Eles chegaram a agredir alguns do setor produtivo, mas na hora que estávamos ali à frente, estava eu, o delegado Éder Mauro, Caveira, Tony Cunha e mais alguns. Só delegado. Só delegado tinha 2, né? 3. Eles não. Delegado Caveira e o Tony. Eles, de uma certa forma, começaram ali a um certo recuo. Foi quando também a polícia também chegou para somar as forças aí nessa retirada deles. E lá, na hora que eu estava aqui em Parauapebas fazendo a cobertura ali, né? Então lá o Demeval, que é o locutor lá, ele falou que a Polícia Federal tinha liberado. Bem na hora que eu cheguei, ele falou isso. Então, porque, na verdade, no comboio presidencial tinham agentes federais. É por isso que eu estou dizendo que no momento que a gente chegou lá, houve desobediência. Mas eu diria que foi uma somatória, não foi só. Eu diria que o mérito maior, na verdade, foi da população de Parauapebas que se mobilizou ali para fazer essa retirada. E depois que tudo melhorou e que a barricada já havia sido retirada do asfalto, primeiro parcialmente,
e depois, de uma forma integral, foi feita a comunicação para o comboio que tinha sido que tinha ficado lá alguns quilômetros atrás no acostamento, para que eles já pudessem vir e adentrar a cidade para que participassem do ato que havia sido agendado. Beleza. Ei, Júlio, aí tá, vieram para cá, pronto, aí chegaram aqui em Paropebas, e agora? Eu falei com o Dr. Felipe, né, mas ele não teve como vir hoje aqui, nós vamos ter um outro momento, né, com ele. Mas aí, qual é a avaliação que você pode fazer de hoje, esse momento que você estava lá, recebendo junto, né, que tu é o presidente municipal do PL, né? Assim, como todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém, o Bolsonaro, ele é um mito, ele é um fenômeno, ele tem um poder de indicação muito grande, um poder de transferência de voto que é muito difícil hoje na política, e a gente sabe que o Bolsonaro tem esse poder, né, Rogério? Ele é muito grande nisso. Nós estamos falando de uma cidade que no segundo turno o Bolsonaro tirou 85 mil votos. Então, assim, foi muito bem votado. Nós estamos aqui na região sudeste do Pará, uma cidade, uma região de direita, de fato, conservadora, e a gente acredita que muita coisa vai mudar daqui para frente. Porque, tipo assim, existem muitas pessoas indecisas hoje, existem muitas pessoas que estavam assim, existem muitas pessoas que votam de fato em quem o Bolsonaro aponta, indica, porque acredita, porque Bolsonaro tem respaldo, trabalho para poder indicar, porque se a pessoa não tiver isso, não adianta. E assim, acredito que vai sofrer uma alteração na política municipal a partir de agora. A gente sabe que tinha grupos aí que falavam, não vai mudar nada, mas no fundo estava morrendo de medo dessa vinda acontecer. E aconteceu, e tanto é que eu acho que não souberam lidar com isso. E a gente viu isso no evento. Mandaram muita gente com as camisas de outras cores, né? E eu acho que essas pessoas que foram lá já voltaram do Dr. Felipe. Foi ruim para quem mandou, entendeu? Porque foi muito bacana as palavras do Bolsonaro, as palavras da Michelle, as palavras do presidente estadual, deputado federal Éder Mauro, foram muito boas, ficaram claro para a sociedade que a gente não foi lá atrás de atrito e confusão, muito pelo contrário, nós fomos para criar uma alternativa para Parauapebas. E quando fala que a gente não respeita, que a gente quer dividir, muito pelo contrário. A gente respeita muito, tanto é que nós nunca criticamos o posicionamento de ninguém. Só que nós também temos o direito de colocar o nosso lado, colocar o nosso bloco, colocar o que a gente acredita. E colocamos. O PL tem uma candidatura, tem uma pré-candidatura, colocou o Dr. Felipe. E não é porque uma pessoa está à frente que quer dizer que não tem a chance. Eu já vi esse filme. Em 2020, fui candidato a prefeito. Eu era praticamente o último. O Valmir tinha 61%, 62%, vocês lembram bem. E o filme terminou de outra forma. Então, assim, eleição a gente só sabe como começa, não sabe como termina. O que a gente apresentou para Parauapebas hoje é uma alternativa equilibrada, uma alternativa que tem propostas, uma alternativa que tem ideias. E eu creio muito que é uma alternativa que tem muito futuro para a nossa cidade. É o que eu acredito. E eu tenho o direito de apostar naquilo que eu acredito. Eu não sou obrigado a apostar naquilo que eu não acredito e conheço. Eu estava ali, na hora que a Michelle estava falando, eu estava assim a 2 metros dela. Eu vi. Então eu não sabia do que ela estava falando lá atrás. Que ela chamou a atenção de umas pessoas, que ela disse que não estava apoiando o Dr. Felipe, mas estava lá. Por que estava e tal. Eu ouvi ela falar isso aí, inclusive tá no discurso dela. Ela estava falando para quem? Quem era o grupo? Deu para identificar? Deu para identificar. Teve umas pessoas que foram para lá, né, com a camisa laranja. Não vou dizer que badernaram, porque não fizeram. Não vou aqui fazer falas levianas, porque não houve baderna, não houve nenhum tipo de conflito, muito pelo contrário. Foram para lá mesmo. Se foi para transtornar, que eu acredito que se foi isso, não conseguiram. Mas começaram com alguns movimentos, algumas falas, alguns gestos. Só que aí, quando a Michelle, com toda a sua classe e elegância, explicou que ela respeita todo mundo, mas que exige esse respeito e que nós temos o direito, o PL tem esse direito, Parauapebas tem esse direito, a sociedade, qualquer cidadão tem o direito de apoiar e acreditar em um outro projeto. E que ela gostaria muito que as pessoas respeitassem aquele momento. E ali também foi um pá de cal. Foi. A Michelle fez um discurso falando de união, né? Como você avalia a direita nesse momento aqui em Parauapebas e os reflexos dessa vinda do casal Bolsonaro? Como eu falei,
Direita, não existe direita no Brasil sem Bolsonaro. A direita do Brasil é o Bolsonaro. Tanto é que ele virou presidente da República com essa bandeira que era uma bandeira esquecida. Ninguém sabia, ninguém respeitava mais isso, os direitos da a bandeira que a direita defende. Foi o que o Bolsonaro começou a pregar desde quando ele veio lá em 2016, começou a botar o nome, que fizeram muitas piadas, e uma foi virando uma coisa, foi se consolidando, foi entrando na cabeça das pessoas, e as pessoas viram a importância de Deus, pátria, família, liberdade hoje, que não era tão pregado, né? E hoje a gente viu a importância que é. Então, assim, não existe direita sem Bolsonaro. E o Bolsonaro veio aqui hoje deixar um recado do que é a direita e quem está com a direita. União. Tem pessoas que não entendem o que é isso, que só falam o que é união de boca para fora. Hoje a gente viu ali que o diálogo existe, o respeito existe, que existe uma construção de pessoas que se respeitam. O Hipólito estava lá, foi convidado, mesmo pré-candidato, foi convidado porque existe um respeito, existe uma coerência, estava lá. O Valmir Mariano estava lá, outras pessoas estavam lá. Então, assim, existe uma união, mas a união só existe onde tem diálogo e respeito. Não existe eu falar pra você que existe união, que vai ter união entre a gente, mas quando eu viro as costas eu te esculhambo todo. Não existe como falar que tem uma possível união se eu não quero essa união, se a todo momento eu saio cotovelando, pisando todo mundo. Então, só existe união onde tem respeito. Então, onde tem respeito, estava lá hoje naquele palco, uma possibilidade de união estava lá.